Camarão, tem um jogo aí só a seleção argentina pela frente. Brasil no sufoco ontem, conseguiu passar, mas antes da gente falar mais sobre o jogo, novidade na seleção brasileira, né? Pois era, uma expectativa. Algo iminente iria acontecer a qualquer momento e aconteceu neste instante. Lista oficial do Brasil atualizada com 4 jogadores convocados. E a gente vai explicar a razão pela qual, em meio à data FIFA, entre um jogo e outro. Por quê? Porque na vitória diante da Colômbia por 2-1, 2 atletas do Brasil que estavam pendurados receberam cartão amarelo e estão fora do jogo diante da Argentina. Inabilitados. Estou falando do Bruno Guimarães, volante, e do Gabriel Magalhães, zagueiro. Eles foram titulares, inclusive, no duelo diante da Colômbia, vitória por 2-1 ontem, a que você se referiu. Zagueiros Beraldo, do Paris Saint-Germain, e o meio-campista João Gomes, do Wolverhampton, eles foram convocados para a vaga desses dois. E aí o que acontece? O Gerson, meio-campista do Flamengo, sentiu dores, né, no músculo da coxa esquerda. E a comissão técnica entendeu por bem também substituí-lo. Chega para a vaga dele o Ederson, meio-campista, que passou por Fortaleza, Corinthians, Cruzeiro e está na Atalanta, jogando muita bola no campeonato italiano já há bastante tempo. Foi chamado para a vaga do flamenguista. Por fim, o goleiro Alisson, titular ontem, de volta também, depois de ficar fora de umas últimas datas FIFA por conta de lesão, adivinha, se lesionou. Na verdade foi uma concussão, foi um choque de cabeça que ele teve com o Sanches, o zagueiro colombiano. Ele foi substituído e o protocolo de concussão da CBF estabelece 5 dias de recuperação entre um jogo e o outro. Como o jogo diante da Argentina já é na terça-feira, também bem no limite desse intervalo de 5 dias, a comissão técnica da seleção brasileira entendeu por bem cortar o Alisson e trazer um outro goleiro. No caso, o Everton do Palmeiras. Todos eles convocados, então, para o jogo diante da Argentina. Eles se integram ao grupo da comissão técnica chefiada pelo técnico Dorival Júnior, Brasil e Argentina. A líder das eliminatórias, terça-feira, 21h, no estádio Monumental de Nunes. Claro que a Band News FM transmite. Então, atualizando para quem chega agora, Beraldo do Paris Saint-Germain, João Gomes do Wolverhampton, Ederson da Atalanta e o goleiro Everton do Palmeiras, todos eles convocados para a seleção brasileira para este jogo diante da Argentina. Brasil está na segunda colocação temporariamente, né? A Argentina joga hoje, fora de casa, contra o Uruguai, às 8h30 da noite. Equador e Venezuela às 6h, um pouquinho mais cedo. Brasil ainda pode ser ultrapassado, por exemplo, pelo Equador, pelo próprio Uruguai também. Pode cair um pouquinho na tabela. 2-1 ontem, jogo no fim do fim, gol, no fim do fim. Eu tava até, semana passada você tá, nosso colega aqui, mas seu colega PVC... Sou seu colega, sim. PVC falou na semana passada, me chamou a atenção, o Brasil já demitiu o técnico por empatar com a Colômbia. Ganhou no sufoco, vai enfrentar a Argentina. Queria te ouvir do jogo de ontem e tem muito lugar falando que o Dorival Júnior, Argentina, tá bambo? Cara, o Rodrigo Caetano, e a palavra de dentro para fora, né? O diretor, né, coordenador de seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, né, o chefe executivo, ele fala que essa pressão é de fora para dentro. Internamente, é o famoso técnico tá segurado, tá prestigiado. A gente não sabe até quando. Porque assim, em termos práticos, resultados, o Brasil vai se classificar para a Copa do Mundo, não vai ter problemas, né? Inclusive nessa data FIFA, algumas seleções conseguindo a classificação, Panamá, Japão, ontem, enfim... O Brasil não vai correr riscos, não vai ficar fora, né, da próxima Copa do Mundo, que é uma Copa do Mundo majorada, com um monte de seleção. Agora, no jogo jogado, a gente está falando da seleção brasileira pentacampeã. Sempre se espera algo mais, o sarrafo está lá em cima. Né? A gente está falando de uma questão quase cultural, imagética. O torcedor, quando para assistir, ouvir seleção brasileira, ele quer ver um negócio próximo da arte. Um espetáculo. Exato. Ele não quer simplesmente ver um jogo suado, lutado, né? Um bando de gente ali, né, trocando com adversários. Ele quer ver um Brasil protagonista, dominando as ações. Ele não quer ver 1-0 contra a Venezuela. Pois é, e ele não quer ver um sofrimento diante da Colômbia em casa, como aconteceu ontem. O que vai ser do futuro do Dorival Júnior, não sei. Mas em muitos momentos a gente vê no histórico de várias seleções, não necessariamente a que chega bem consegue bater campeã lá na Copa do Mundo, que, claro, é o grande objetivo. Você tem outros torneios no meio do caminho, Copa América, Copa das Confederações lá atrás, mas a Copa do Mundo é o sonho de todas as seleções. E em muitos momentos a gente vê equipes que chegam frágeis e vão se fortalecendo na disputa da Copa do Mundo. A atual campeã argentina foi assim. Felipão. A gente lembra como ela chegou, como ela iniciou lá no Catar, perdendo da Arábia Saudita.
A Argentina estava pressionada. A Argentina foi pro segundo jogo daquela Copa do Mundo, podendo ser eliminada no segundo jogo. Ela ia ser eliminada se ela perde do México. E aí fez os 2-0 com Messi e Di Maria, e aí o resto é história, foi caminhar até ser campeã. Você citou o Felipão em 2002 também. A eliminatória do Brasil em 2001 foi assim, ó, suando, com muitos problemas. E o Brasil chega sendo questionado, vence aquela partida final contra a Venezuela e consegue carimbar um lugar no Japão e na Coreia. E aí vence 7 jogos e se torna campeão do mundo. Então assim, não tem uma receita de bolo, não tem uma regra. Mas fato é que o Brasil, neste instante, tem jogado muito, muito mal. Tem ouvinte com sugestão para resolver pois o não, ele tem problema da solução seleção. mágica? Vamos ver. A solução para a seleção brasileira, futebol da arte, é trocar todos os jogadores. Só isso? Opinião aqui Você do sabe que o Roberto. Dorival ele tem trocado. Às vezes o Dorival, os técnicos, eles têm feito... cobra-se uma renovação da seleção brasileira. Aí vem uma lista renovada, o pessoal olha e fala, mas quem que é esse aí? Cadê fulano? Nunca vi Cadê essa ciclano? seleção. Quem é esse cara? Joga onde? Então, assim, no discurso é muito bonito, né? Cobrar uma renovação. Na prática, é uma outra coisa diferente. Eu particularmente, vejo um grupo interessante de bons jogadores. São jogadores que se destacam nos principais times da Europa. Você pega a escalação inicial do Brasil ontem... Pô, o Gabriel Magalhães, ele é titularíssimo no Arsenal, um time que faz um campeonato inglês muito bom. O Alisson, para muita gente, é o melhor goleiro do planeta disparado nos últimos anos. Marquinhos é uma referência, apesar de estar em baixa. E aí, do meio para frente, você vê atletas, né? O Gerson, assim, é meio que o concurso no futebol brasileiro, né? Não tem um torcedor de qualquer clube brasileiro que não ame o Gerson do Flamengo. Na seleção brasileira é uma outra coisa. E aí, do meio para frente, Vinícius, Rodrigo, Rafinha, gente... Estamos falando do creme de la creme do futebol mundial. Os melhores atacantes do mundo. Então, assim, talvez não seja só falta de talento, falta de jogadores. Seja um entendimento coletivo que demande tempo. Resta saber se o Dorival vai ser esse cara capaz de dar o fino trato, o ajuste fino que a seleção precisa.